Paz do Senhor, amada igreja. Boa tarde a todos. Louvo a Deus pelo dia de hoje, um dia especial, um dia lindo na minha vida, um dia que eu não vou me esquecer. Esse final de semana tem sido especialíssimo. Ontem completei aniversário de casamento, 11 anos de casado. Está ali a minha esposa, Natália. Hoje é um dia especial, aniversário do meu sogro, amado sogro, Éder. E Éder, Jesus te ama, estaremos juntos na glória. Eu agradeço a oportunidade, viu, presbítero Eliazir, recebi o seu convite com amor, temor, tremor e não tive dúvida, era sim, com certeza, o servo de Deus tem que estar pronto para a palavra. Pastor Cornélio Neto, amado pastor, amado amigo, é uma honra congregarmos juntos, é uma honra, é uma satisfação imensa, né? Equipe de louvor, meus parabéns, Deus lhes abençoe. Eu queria dizer para vocês que quando eu comecei a vir na igreja eu trazia uma toalhinha pequenininha e a toalhinha começou a ficar encharcada e agora eu estou trazendo uma toalha de rosto maior e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que trazer uma toalha de banho, porque é emocionante, é de tremer as pernas. Parabéns, Deus abençoa. Olha, eu acho que quem me convidou foi ousado no Espírito, e quem aceitou também foi ousado no Espírito, porque há 12 meses eu não teria a menor condição de estar aqui. Não era que é improvável, não era improvável, era impossível estar aqui. Eu nunca diria sim para um convite desse, eu nunca estaria preparado, e Deus é o Deus do impossível, e por causa disso eu estou aqui hoje, e estou muito feliz, estou muito feliz nessa tarde. Eu quero cumprimentar os internautas, eu quero cumprimentar o meu amigo e irmão em Cristo, Joelbert, eu o vi agora há pouco. Joelbert, a gente aprende muito com os amigos que têm a palavra de Deus, isso é fantástico, é maravilhoso, mas talvez é mais maravilhoso ainda quando a gente aprende com o exemplo dos amigos, né? E a minha conversão deve muito àquele homem que está ali, pelo exemplo e pela intercessão, né? Orar, dobrou o joelho, eu não perco o Kleber para o mundo, eu oro pelo Kleber, e o seu exemplo me impactou profundamente. Eu quero dizer para a igreja, para os internautas, que, olha, eu coloquei o mundo inteiro, meio mundo para orar por mim na tarde de hoje, viu? Vocês, por favor, pelo amor de Deus, me ajudem também. Tem duas famílias em especial que nos acompanham agora, ao vivo, nesse momento, de fora do Brasil. Eu queria dar um grande abraço para Idalina, Aderclay e Cristal, que estão em Portugal nesse momento. Meus irmãos em Cristo, amados em Cristo. E para o meu irmão Cristiano, a irmã Natália, a cunhada Natália, a filha Karina e a neném que nasce essa semana, que estão em Londres, né? Estão orando por mim nesse dia de hoje. Amém. Deus lhes abençoe. Eu lembro que há pouco tempo o pastor Adilson me convidou para vir dar uma palavra rápida, aquela palavra entre o louvor, e nesse dia eu fiquei desconcertado, eu não tinha palavra. Desse dia eu orei, Deus me dá a palavra, não falta a palavra, e a palavra é linda, porque a palavra é viva e eficaz, Hebreus 4:12, e mais cortante que espada de 2 gumes, a palavra ela penetra fundo até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não vai faltar a palavra aquele dia. Eu achei que esse dia de hoje ia demorar alguns anos para chegar. Chegou rápido, mas a palavra já estava lá, né? Amém. Vamos lá. Bom, queria pedir 2 minutos para me apresentar rapidamente. Eu já sou da família AD Catalão. Eu já estou aqui tem mais ou menos uns 8 meses. Já me sinto em casa. Mas tem muitos irmãos que a gente não conhece. Eu tenho 38 anos, sou casado. Minha esposa é Natália, meu filho Lucas, que está ali. Eu tenho um filho Rafael, que ficou dormindo em meu eu sou de Minas Gerais, morei a maior parte da minha vida em Belo Horizonte. E meu pai trabalhava, meu pai que está me assistindo, meu pai e minha mãe, amados, meu pai trabalhava muito, meu pai trabalhava 12, 15 horas por dia, a mãe com a peleja, 3 crianças pequenas, e desde muito cedo eu tive um senso de responsabilidade muito grande, e eu achava que o que eu podia ajudar na minha casa era estudar. Eu tinha que estudar e fazer o melhor possível na escola, assim sempre foi. E a mãe e o pai, apesar de a gente não congregar em nenhuma igreja, eles
plantaram em mim e meus irmãos a semente da fé, a semente do temor a Deus. A gente orava todos os dias e a gente também lia a Bíblia. E isso ficou marcado e frutificou. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu me sinto abençoado por eles. Eles estão agora em Belo Horizonte, orando por mim, nos acompanhando também. E aos 15 anos de idade, caminhando com meu pai na rua, eu vi uma pessoa caindo, uma crise de epilepsia, uma convulsão. Não é algo bonito de se ver, é algo muito forte, é algo muito marcante. E aquilo me chamou muita atenção, porque as pessoas ao redor, ninguém podia fazer nada, ninguém podia ajudar aquela vida. E a gente teve que esperar o socorro chegar. E aquilo me marcou muito, porque ao invés de me amedrontar, aquilo ali foi um fogo para mim. A partir daquele dia eu tive a certeza da minha vocação, do meu chamado. Eu queria ser médico, eu queria poder ajudar aquela pessoa, eu queria poder ajudar na hora que as pessoas mais precisassem na vida delas. 3 anos depois, eu entrei na faculdade, já aos 18 anos, e tive o privilégio de estudar em Belo Horizonte, na casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais para casar, e fiquei lá na faculdade. Depois veio a residência, e enfim, a primeira residência, a segunda residência, e em 2010 eu tive o privilégio de conhecer Catalão, essa terra abençoada, me mudar para cá. Mas para mim o propósito da mudança nunca tinha ficado muito claro. Por que eu estou aqui, enfim, qual que é o meu papel nessa terra. Bom, eu queria terminar essa história daqui a pouco. Agora eu quero orar a Deus e a gente vai aproveitar e ler a palavra, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tarde de hoje. Obrigado, Senhor, porque essa tarde é única, Senhor, e o Senhor já tinha escrito isso no livro dos céus, ó Pai. Senhor, nosso Deus, que nesse momento nossas mentes e corações, Senhor, estejam atentos somente à palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Senhor, que as mentes e corações não estejam atentas às minhas falhas, Senhor, que são humanas, às minhas limitações, que são muitas, Senhor, mas que estejam atentas à palavra que é viva, a palavra que é poderosa, Senhor. Essa é minha oração. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Bom, são 3 textos, vamos assentar, por favor. São 3 textos, são textos rápidos, ninguém vai ficar enfadado, mas são 3 barcos. Os barcos, eles estão na Bíblia, em várias partes da Bíblia. São 3 barcos históricos que entraram para a história da humanidade. O primeiro barco está em Jonas 1, vamos lá. Jonas, primeiro capítulo de Jonas. Jonas 1, versículo 1 a 5. Amém? Vamos lá. O título do meu livro, desse capítulo, é A Vocação de Jonas, Sua Fuga e Seu Castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Versículo 15 agora, no mesmo capítulo. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e que esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Segundo texto, vamos lá. Atos 27. Atos 27. Atos dos Apóstolos 27, versículo 9. O capítulo do meu livro se chama Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. 27, 9. E
passado muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que não dizia Paulo. Mesmo capítulo, versículo 20. E, não aparecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Amém. E por último, voltar um pouquinho em Marcos, o terceiro navio, o terceiro barco, Marcos 4. São os 3 navios, são os 3 barcos. Marcos 4, 37. Marcos 4, 37 a 41. Jesus apazigua a tempestade. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia a água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Amados, são 3 textos, são 3 barcos históricos, 3 narrativas maravilhosas. Jonas, o contexto de Jonas é muito interessante, porque Jonas viveu 780 anos antes de Cristo. Ele vivia num momento em que o reino de Israel já era dividido em reino do norte e reino do sul, Israel, Judá. Jonas era o profeta do reino no norte, e ele recebeu um aviso, uma missão muito clara. Deus não é Deus de confusão, Deus foi extremamente claro, ele não foi enigmático com Jonas. Jonas, vá a Nínive, capital dos assírios. Nínive era a potência mundial, cidade avançada em tecnologia, em ciência, matemática, astronomia. Nínive fazia parte de um império poderoso. Nínive era o centro do mundo. Nínive tinha um povo mau, um povo politeísta, um povo que invadia os outros territórios e dominava e subjugava os povos. Era uma nação poderosa que começava a assediar o reino de Israel. E Jonas, a gente não sabe se por patriotismo, ou Jonas não sabe se por qual motivo, mas Jonas, por medo, por insegurança, mas Jonas se nega a atender o chamado de Deus. De forma perigosa, ele entra para um navio errado, o pior navio da vida de Jonas, certamente. E é interessante porque Deus manda Jonas para leste. Deus manda Jonas para Nínive, que fica mais ou menos no norte do Iraque hoje. E se a gente pegar o porto de saída de Jonas, de Jope para Nínive, são mais ou menos 1000 quilômetros a leste. Mas Jonas pega o barco para oeste, ele pega a direção oposta, achando que seria possível fugir de Deus. E Tarsis, o destino de Jonas, fica no sul da Espanha. Ficava mais ou menos a 5.000 quilômetros a oeste. Então Deus manda Jonas a 1.000 quilômetros para leste. Jonas, ousadamente e de forma desobediente, pega o navio para 5.000 quilômetros para oeste, em sentido contrário. Só que Deus poderia ter escolhido outro homem, Deus poderia ter levantado outro profeta, mas Deus não abriu mão de Jonas. Deus fez questão de Jonas: Jonas, eu vou ter contigo, Jonas, eu vou te buscar. E veio aquela grande tempestade, veio o medo entre os marinheiros, mas Jonas, de forma
estranha, ele estava dormindo na cabine dos passageiros. Jonas havia pago por sua passagem. Ele foi deliberadamente para Tarsis. E os marinheiros, muito nervosos: Jonas, o que acontece? E aí Jonas revela tudo para os marinheiros, que os marinheiros se relutam em jogar Jonas ao mar, e depois eles finalmente jogam, e aí vem a bonança e o barco para. Só que Deus foi tão cuidadoso com Jonas que preparou o grande peixe para ser ali a casa de Jonas durante 3 dias e durante 3 noites. Nós cremos que a história de Jonas não é uma parábola, não é uma fábula, mas é real. E eu acredito que o grande ponto que torna a história de Jonas realmente real, e que eu acredito piamente nisso, é no momento em que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, ele revela em Mateus 12:40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites do ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia, aleluia. Deus não abriu mão de Jonas, Deus buscou Jonas, e esse exemplo de Jonas ficou marcado para toda a humanidade. A história de Paulo também é muito linda. Sinceramente, eu tinha uma resistência a Paulo há alguns anos, mas depois eu entendi Paulo, e Paulo é maravilhoso, é um apóstolo fantástico. A redenção de Paulo, a conversão de Paulo. Paulo já havia feito 3 grandes viagens missionárias, 12 anos. Paulo literalmente tinha rodado meio mundo, fundado muitas e muitas igrejas. Um homem abençoado, cheio do Espírito Santo, um grande amigo de Deus. E Paulo voltaria a Jerusalém. A primeira volta de Paulo a Jerusalém depois de sua conversão. Ele já tinha rodado meio mundo. E Paulo, quando chega a Jerusalém, os judeus o perseguem bravamente, o perseguem escandalosamente, mesmo sem Paulo ter cometido nenhum crime. E eles queriam a cabeça de Paulo, queriam matar Paulo. Mas Paulo é preso. Paulo é preso e é levado para uma prisão na cidade de Cesareia, que por coincidência fica bem pertinho de Jope, o porto de Jonas. E as histórias de Paulo e Jonas se cruzam 700, quase 800 anos depois. Paulo esteve preso junto, numa prisão onde ficava o governador romano na província de Israel, no reino de Israel, durante 2 anos. Ele esteve preso ali durante 2 anos. Não há na Bíblia nenhuma murmuração de Paulo. Que exemplo, né? 2 anos preso, 2 anos escrevendo, talvez ali grande parte do Novo Testamento com Paulo na prisão. Eu já escutei uma pregadora falando assim: mais vale uma prisão na hora certa do que um púlpito na hora errada. Paulo nunca se calaria, Paulo nunca ficaria sentado 2 anos parados no mesmo lugar. Ele ia rodar até os confins do mundo evangelizando. Foi um grande missionário, mas ele ficou 2 anos em Cesareia. Mas os judeus queriam a cabeça dele a qualquer custo. Só que Paulo, como cidadão romano, também era cidadão romano. Talvez o pai de Paulo, que era um homem notável, era um homem de recursos, conseguiu essa cidadania, e Paulo herdou a cidadania. Paulo era um homem, Paulo de Tarso da Turquia, mas a família de Tarso, a família de Paulo era uma família de fariseus, e Paulo também tinha família em Israel. Então Paulo era um homem do mundo e era um cidadão de Roma. E quando Paulo se vê acuado, ele apela para César. Então não é nesse tribunal que eu vou ser julgado. Vocês querem minha cabeça, eu vou ser julgado pelo próprio César. Só que é maravilhoso a história de Paulo, porque assim que ele é preso em Cesareia e ele achava que a vida dele já seria ceifada, ele recebe de Deus em Atos 23:11: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo soube que ele não seria mais morto, que ele tinha uma viagem a fazer, a sua última missão estava marcada, e ele tinha um caminho para fazer. Ele tinha que ir para Roma, e ele entrou naquele barco junto com esses marinheiros. Nessa viagem,
Paulo, num momento, apesar de ser prisioneiro, ele se relacionava com a tripulação e ele se preocupava com a tripulação. E ele sentiu, talvez pelo Espírito, Paulo era um homem com múltiplas habilidades, um homem muito culto, mas eu não conheço nenhuma habilidade de Paulo em relação à navegação. Mas ele ademoestou o capitão do barco, falou assim: capitão, não convém que sigamos, a rota há de ser incômoda e vidas podem ser perdidas. O capitão não o escuta, ele confiou mais nos seus conhecimentos, ele confiou mais em si mesmo do que na visão ou do que na intuição de Paulo. E eles seguiram viagem de Creta para uma ilha intermediária de Creta para Roma. E no meio do caminho, a situação ficou realmente ruim. E chegou um momento de grande desespero naquela embarcação. E eles já acreditavam que não havia mais como seguir. Mas Paulo recebeu de um anjo do Senhor. E aí Paulo estava cheio do Espírito. Recebeu do anjo do Senhor: Paulo, tem de bom ânimo, nenhuma vida se perderá. Amém, amém. E o interessante é porque Jonas, as histórias se cruzam, porque eu vejo muitas semelhanças entre os dois. São dois escolhidos do Senhor, são dois amados de Deus, são dois missionários, dois grandes missionários. Esses homens, eles marcaram a humanidade e eles viveram a grande transformação no momento de dor. É tão interessante isso. Jonas viveu um momento de grande transformação dentro do ventre do grande peixe. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na água salgada, no meio de algas, no meio de cheiro ruim, na escuridão. E aquele momento, Jonas orou, Jonas clamou, e Jonas disse: Senhor, Tu és minha salvação, Tu és o meu refúgio. Senhor meu Deus, eu creio que só Tu podes me libertar desse grande peixe. Ele se arrependeu profundamente e talvez ele foi transformado num momento de grande dor. E Paulo, de forma semelhante, na visão de Damasco, depois do clarão, depois da cegueira, ele teve a certeza de que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, Jesus era o Filho de Deus, e de perseguidor ele passa a ser missionário. Então esses dois homens foram transformados num momento de grande dor. E foram dois enviados ao principal centro político e econômico dos seus tempos. Jonas a Nínive, a capital do mundo, a capital do Império Assírio. E Paulo a Roma, a capital do mundo, a capital do Império Romano. Essa mensagem é maravilhosa porque Deus não abre mão de ninguém. Deus dá oportunidade, é Deus de oportunidade. Ele não é o Deus só o nosso Deus, não é um clubinho fechado, não. Deus deu oportunidade aos ninivitas, Deus deu oportunidade aos romanos, Deus vai dar uma oportunidade hoje à noite para vocês, né? Para cada um que precisa, para cada internauta, para cada alma aqui. É Deus de oportunidade. Mas são homens também diferentes, a postura deles foi totalmente diferente. Jonas pagou, Jonas disse: eu pago e pego o barco errado. Paulo não pagou, Paulo estava em obediência e Paulo foi transportado como prisioneiro. Paulo, o grande Paulo, que criou N igrejas, que avivou o mundo, que foi um dos fundadores do cristianismo, ele prisioneiro. Jonas foi apático, estava dormindo na cabine dos passageiros. Paulo não, Paulo foi ativo, ele se relacionou com toda a tripulação. Jonas não se importava, parece que se o barco afundasse, se Jonas morresse, se a tripulação... Jonas não se importou. Paulo se importou profundamente. Paulo sabia, Paulo contou, são 276 almas, não se perde nenhuma, em nome de Jesus. Vai ter perda material, esse navio vai quebrar, tudo isso aqui vai perder, mas nenhum vai perecer. Aleluia, que exemplo, hein? Paulo, você imaginou isso? Antes de entrar numa viagem, antes de entrar no avião, antes de entrar num navio, antes de entrar em qualquer meio de transporte, assim: nenhum de nós vai perecer, em nome de Jesus, todas as almas vão chegar. Aleluia,
Aleluia. Jonas não orou. Jonas não orou. Jonas não orou antes, na Bíblia eu falo. Jonas não orou antes de ir para Tarsis. Jonas não orou durante o navio. Não tem oração de Jonas. Jonas não orou. Jonas orou na barriga do peixe. Jonas só orou na barriga do peixe, no momento da dor. Paulo não. Paulo estava cheio de espírito, cheio de oração. O anjo veio para Paulo e falou assim: Paulo, tem de bom ânimo, nenhuma alma se perderá. Convém que testifique em Roma. Aleluia, aleluia, aleluia. Jonas foi arremessado. Paulo foi, ao final do capítulo, Paulo foi tratado com deferência pelo capitão. Falou assim: Paulo influenciou positivamente aquela tripulação. Jonas foi em desobediência, Paulo em obediência. Jonas se afastou da tripulação, Paulo se aproximou da tripulação. Aleluia, aleluia. Mas quando a gente vê esse quadro, a gente pensa assim: então Jonas, um monstro, esse Jonas como ele está na Bíblia? Não, Jonas se arrependeu. Jonas teve a sua oportunidade e foi brilhantemente. Depois da segunda chance, ele foi a Nínive. Ele pegou o caminho certo e chegou em Nínive e pregou o juízo aos ninivitas. Ninivitas, Deus tem juízo. Deus vai queimar essa cidade vai perecer. Vocês se consideram poderosos, vocês não são nada perto do Deus poderoso. E houve um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia em Nínive. Glória a Deus. Do maior ao menor, do rei ao mais humilde, a Bíblia diz que eles jejuaram e oraram e vestiram pano de saco e, como Jó, sentaram na cinza e se arrependeram dos seus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. E ali essa nação teve um avivamento, e Deus, de forma misericordiosa, Deus é misericordioso, é Deus de juízo, mas é Deus de misericórdia. Deus tirou o juízo sobre aquela nação. É claro que depois essa nação ela cai em pecado de novo, mas naquele momento Jonas participou de um grande avivamento. A missão de Jonas foi maravilhosa. Paulo também teve a sua oportunidade e pregou aos romanos. Aleluia, aleluia. Bom, existe um terceiro barco. Este é o barco. Existe um barco que é o maior barco, é o mais maravilhoso. Glória a Deus. Existe um barco que pode vir tempestade, pode vir onda, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir tufão, tsunami. Esse barco não tem perda. Esse barco nunca vai se perecer. Esse barco, ele não é barco de aço. Ele não é barco de titânio. Ele não é porta-navios da Marinha Americana. Esse barco é o barco em que está presente Jesus. Aleluia. Oh, glória. Jesus, ele estava no barco, ele estava dormindo. E aí alguém pode falar: mas Jesus estava igual Jonas? Jonas estava dormindo, Jesus estava dormindo. Eles estavam numa situação totalmente diferente. Nós cremos que Jesus foi 100% homem. E Jesus, se a gente pegar a Bíblia, vem de uma série de sermões. Eu acho que era assim, culto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, uma bateria de sermões. E eu creio que Jesus, humanamente falando, ele estava exausto. E ele falou para os discípulos, vamos a outra margem, eu vou descansar. Claro, ele tinha uma vida para salvar do outro lado da margem. É o gadareno, endemoniado. Ele tinha mais um trabalho, ele podia estar exausto, mas ele tinha uma ovelha para salvar lá. Ele podia ter conquistado milhares do lado de cada margem, mas ele queria uma do outro lado da margem. Ele não abria mão daquela uma ovelha. Deus não abriu mão do Jonas. E Jonas converteu um império. Aleluia.
Agora, Jesus estava dormindo, ele era humano, ok. Mas Jesus também é 100% Deus, aleluia. E como 100% Deus, ele podia dormir, porque ele sabia, eu sou o Cordeiro perfeito, e aqui não é dia de cruz, aqui não é dia de sacrifício, e não tem intempérie climática, não tem nada que vai me fazer tirar do meu sono. Isso aqui não é nada, absolutamente nada. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é verbo que se fez carne, é Deus na terra. Então, essa explicação eu achei maravilhosa. E Jesus nos confronta de forma maravilhosa. Ele confronta os discípulos. Ele diz, vamos lá, ele diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aleluia, aleluia. Quando vier a tempestade na sua vida, quando vier a onda, quando vier a situação contrária, quando vier o desemprego, quando vier a doença, quando vier a perda, como é que vai ser? Vai ficar tímido? Não, eu não vou ficar tímido. Eu vou clamar em nome de Jesus, no nome que tem todo o poder. Jesus, acalma essas ondas, faz-se bonança nessa água. Jesus, é maravilhoso. Esse é o barco que pode vir doença, pode vir guerra no casamento, pode vir desemprego, pode vir coronavírus, pode vir recessão, pode vir o que for, que Jesus no barco é um barco poderoso. Olha, eu fiquei pensando, se a gente tivesse uma máquina do tempo, vocês imaginam que beleza seria? Ir para Jope 2.800 anos atrás. Mas uma máquina do tempo que a gente não pode interferir no futuro. Você não poderia exortar Jonas, não pode. Mas está lá, vendo Jonas embarcando no navio. Meu Deus, Jonas, por que faz isso? Ele precisava de fazer. O peixe tinha que engoli-lo. Jesus tinha que falar que Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Jesus ficaria 3 dias e 3 noites na terra. Seria lindo voltarmos 2000 anos atrás e poder entrar no barco com Paulo e ir na cabine dos prisioneiros, sentar nos pés de Paulo e escutar Paulo testemunhar Damasco. Testemunhar. Ele sempre testemunhava isso. Ele nunca se acanhou. E ele testemunhava que do dia que ele ficou cego, do dia que Jesus chegou para ele e falou assim: Paulo, por que me persegues? Aleluia. E aí seria lindo sentar nos pés de Paulo e escutá-lo sobre Damasco, da sua própria boca. Aleluia. E seria lindo voltar 2000 anos e entrar no barco junto com os discípulos, ficar do lado de Jesus, vendo, acordar: Jesus, não importa que pereçamos. E ele se levanta e com uma palavra: aquieta-te, mar. Aí se faz bonança. Seria maravilhoso. A gente não tem a máquina do tempo, mas a gente tem 2 coisas. A gente tem a fé e a gente tem a palavra de Deus. Aleluia. E com a fé e com a palavra de Deus, eu posso ver Paulo, eu posso ver Jonas e eu posso ver Jesus. Aleluia. E com a graça de Deus, nós cremos e por isso temos a palavra. E palavra é algo saboroso. Aproveite, né? Chegando em casa, se você tem muito tempo que você não lê Jonas, leia Jonas. É lindo. A palavra é saborosa. A palavra é mais saborosa que salmão. A palavra é mais saborosa que feijoada. A palavra é uma deliciosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, quero encerrar terminando aquela história que eu comecei. Depois de 10 anos em Catalão, um pouco sem propósito, eu sabia que não era por conta de dinheiro, isso não toca meu coração. Eu sabia que não sabia que era qualidade de vida, era o que fazíamos aqui de verdade. E chegou um dia na minha vida em que eu entendi que, de verdade, o meu propósito aqui é ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, através de seu Filho Jesus. É isso que eu estou fazendo aqui. E quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe o que a gente está fazendo nessa terra, tudo fica tão mais fácil, tudo fica tão mais lindo. Olha,
Até ontem à noite, a minha língua estava travada. Eu não conseguia terminar uma frase com a entonação. Como é que eu vou falar mesmo? Mas o Espírito Santo falou comigo sobre o testemunho de Deus. A sua língua não está soltando, Kleber, porque você está retendo a mensagem. Não vou soltar a sua língua. Você entendi, Senhor, eu não vou reter, a mensagem não vai ficar pela metade, a palavra é sua, a mensagem é sua, o templo é seu, o rebanho é seu, e você só é instrumento. Senhor, teve um dia na minha vida que eu entendi que eu, o marinheiro obstinado, o marinheiro que acreditava na força do seu braço, na força das suas pernas, que acreditava na força da sua mente, eu entendi que eu não podia seguir em frente. Eu não posso avançar, Senhor, sem Ti. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E nesse dia eu me ajoelhei e eu orei: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Meu barco sem Ti nada é, eu vou perecer, Senhor. Vai vir onda, vai vir tribulação, vai vir problema, Senhor, e eu não aguento mais sem Ti, Pai. E essa rendição de aceitando a Jesus, aceitar a Jesus é diferente de se entregar a Jesus. Aleluia. E assim, coisas maravilhosas na minha vida começaram a acontecer. Eu recebi uma visita de um casal de assembleanos na minha casa. É um casal abençoado, um casal de profetas, um casal amado em Cristo. E eles profetizaram, oraram, revelações maravilhosas que têm se cumprido e que têm se mostrado verdadeiras na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E nesse dia, um homem, o marido do casal, na hora de sair, na hora de ir embora, ele pegou na maçaneta da porta, e ele falou: Kleber, eu tenho que voltar. Eu tenho que te dizer uma coisa. E para os médicos isso aí é tudo. Os médicos sabem que se você está numa consulta comigo, e a gente conversa, você explica tudo, a gente examina, eu passo o remédio, está tudo certo, está tudo pronto. E aí na hora que o paciente, não é assim? Na hora que o paciente vai pegar na porta, ele fala assim: tem mais um detalhe, doutor? Pode sentar, vem cá, pode sentar, vamos começar tudo de novo, porque é agora que vai começar. O detalhe é o sinal da maçaneta. E esse homem fez o sinal da maçaneta. Ele pegou na maçaneta e voltou: Kleber, tem mais uma coisa. O Senhor me diz que, para que você não tenha dúvida das revelações do dia de hoje, para que você não tenha dúvida que é o próprio Deus do trono da graça que mandou as mensagens para ti, eu te digo que o teu problema que você carrega, e ele muito gentilmente não disse qual era o problema que me envergonhava profundamente. O teu problema está curado em nome de Jesus. Você não tem mais esse problema a partir de hoje. Glória, você está curado, você está liberto. E é só isso o sinal da maçaneta. Não tenha dúvida de quem te deu o recado. Bom, o problema, o pecado que me afligia, e esse é o meu testemunho, ele me afligia há bastante tempo, talvez desde a adolescência. Isso não impediu que eu aceitasse a Jesus, mas isso me impediu que eu me entregasse a Jesus. E eu tinha sonhos repetidos, de que eu tinha um grande muro na minha casa. Era um muro alto, era um muro bonito. É o meu muro. E meu muro tinha um buraco. E através desse buraco entrava cobra, entrava escorpião, entrava aranha venenosa, e entrava coisas muito ruins na minha casa. Mas era um buraco que eu mesmo fiz, eu sabia o que era. E eu não precisava de ninguém para interpretar esse sonho. E o problema é que no começo, egoisticamente, eu achava que aquilo era um problema meu, exclusivamente meu. Era eu que tinha que lidar com esse problema, eu e Deus. Mas depois eu percebi que cobra, escorpião, aranha na minha casa, isso não era um problema mais meu só. Isso é um problema que afligia a minha família, o meu casamento, os meus filhos. Esses bichos entravam e caíam no meu jardim, é onde os meus filhos brincam. Então isso não deixou de ser um problema meu, passou a ser um problema da casa, que interferia com tudo. E
O meu pecado, o que eu fui curado foi da pornografia. Esse é um problema muito sério, porque é um pecado que aflige muitos homens. O evangelista Paulo Vitor uma vez falou que tem uma estatística americana para isso que é assustador, mesmo entre os evangélicos. Então, se de alguma forma eu puder te tocar no dia de hoje e te dizer que pornografia é pecado. Pornografia abre porta, abre brecha para o inimigo da sua vida. E o problema não é só seu. O problema é seu e passa a ser da sua família, e passa a ser da sua esposa, e passa a ser um problema de todos. Aleluia. E o que eu digo é que depois desse dia, depois dessa palavra, olha, você sabe o que é ser escravo do pecado? De repente alguém já foi escravo do pecado e nem sabe. Isso é muito duro ser escravo do pecado, porque você é escravo. Você tem correntes invisíveis, você não sabe o que te prende, você é viciado. Isso vale para tudo, né? Vale para o álcool, para o cigarro, para o adultério, vale para drogas ilícitas, enfim, você é viciado e você não consegue largar daquele vício. Isso é ser preso, isso é ser escravo do pecado. Mas naquele dia eu recebi uma palavra de Deus e eu fui curado. Eu fui liberto, em nome de Jesus. Glória a Deus. E se eu fui curado, eu prego que Jesus cura. Se eu fui liberto, eu prego que Jesus liberta. E se eu fui salvo, eu prego que Jesus salva. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Essa é a oração. O seu barco pode ter problema. Vai vir aflição, vai vir tribulação. Não precisa ser barco de aço, não precisa ser porta-navio, porta-aviões. O que precisa é ter Jesus no barco. É Ele que é o nosso restaurador. Ele cura, Ele liberta, Ele... glória, glória. E Deus é Deus de oportunidade, né? Deus é Deus de oportunidade. Deus deu oportunidade aos ninivitas, Deus deu oportunidade aos romanos, e Jesus te dá oportunidade para que o Senhor, para que vocês o coloquem em seus barcos. Não viajem sozinhos, não viajem sozinhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu entrego a palavra para o pastor Cornélio Neto, com amor. Glória a Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Meio mundo orou para a gente hoje, a língua destravou, em nome de Jesus, amém.